O perigo do culto aos anjos. Quero também falar sobre perigosas aparições de anjos e como muitas seitas iniciaram através de aparições de anjos. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você vai descobrir comigo perigosas aparições de anjos, como surgiram muitas religiões falsas no mundo, o perigo que nós corremos de receber a visitação de um anjo. É por isso que eu quero convidar você para não perder nenhuma parte desse vídeo, pois o vídeo de hoje ele está interessantíssimo e é um vídeo muito relevante e muito importante. Sem perca de tempo, sem enrolação, vamos para o que nos interessa. Ninguém vos domine por seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses capítulo 2 e versículo 18. Nós entendemos que a adoração ela pertence somente a Deus. No livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, está escrito o seguinte: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E tendo ouvido e visto estas coisas, prostrei-me aos pés do anjo para adorá-lo. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. O intuito deste vídeo não é desprezar os anjos de Deus, mas é somente manter os cristãos alertas diante de todos os perigos nos quais nós podemos estar sujeitos, pois nós podemos estar correndo o risco de adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador. E nós sabemos muito bem que hoje em muitos lugares e até infelizmente muitas igrejas estão dando mais honra aos anjos do que ao próprio Deus, sem perceberem que eles estão prestando culto aos anjos. A partir do momento que eu pego uma criatura de Deus e coloco na posição que é somente de Deus, o que acontece? Eu estou adorando essa criatura. É por isso que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Hoje em dia, quando nós falamos nas igrejas, muitas vezes, daquilo que Jesus fez na cruz, as pessoas pouco se importam, não glorificam a Deus, não adoram ao Senhor. Mas quando falamos de um anjo que está chegando com uma vitória, com uma chave, com uma grande bênção, né, onde os anjos estão operando, milagres estão acontecendo, então essas pessoas adoram. Ou seja, estão adorando mais a criatura do que ao Criador. Não adoram a Deus pelo que Ele fez, mas pelo que Deus pode fazer. Ainda que eu creia que Deus ele opera sim, e Ele usa os seus anjos como ferramentas nas suas mãos, nós nunca podemos adorar aos anjos, pois os anjos eles são servos de Deus. Os anjos são ministros de Deus e eles estão agora trabalhando para que a vontade do Senhor seja estabelecida na terra. Eu quero dar aqui 3 motivos pelas quais nós não devemos adorar aos anjos. Primeiro, porque os anjos são criaturas de Deus. Salmos 33, versículo 6. Segundo, porque eles são ministradores em nosso favor. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Terceiro, porque eles são conservos nossos. Apocalipse capítulo 22 e versículo 9. Então, diante destas afirmações que eu fiz aqui, nós podemos entender que os anjos não devem jamais serem adorados, pois nós sabemos que a adoração pertence somente a Deus e mais ninguém. Eu quero falar nesse momento de perigosas aparições de anjos. Você sabia que a aparição de anjos fazem parte de muitas seitas espalhadas hoje pelo mundo? Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 8, ele vai ser muito incisivo nesta afirmação. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquele que nós pregamos, seja ele anátema ou maldito, ou amaldiçoado, em poucas palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: tome cuidado, fiquem apercebidos, porque isso pode acontecer. Esses anjos falsos podem aparecer. Se eles aparecerem com outro evangelho, sejam eles malditos, não sejam considerados, sejam eles deixados de lado. O apóstolo Paulo ele vai estar advertindo a igreja para que eles tivessem cuidado, pois até mesmo os demônios podem se transfigurar ou se disfarçar em anjos de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E muitos desses seres, muitos desses demônios, transfigurados então em anjos de luz, têm aparecido, então colocando agora datas da vinda de Jesus, criando novas seitas, novas heresias,
E muitos pregadores têm recebido essas informações e passado isso para frente. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos para ver se eles realmente vêm de Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito o seguinte: mas nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando-lhes ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Naturalmente, nós não podemos dizer que todas as aparições de anjos são demônios. Porém, este é um vídeo na qual eu chamo a sua atenção para dizer que nós precisamos ficar muito cuidadosos com respeito aos anjos. Principalmente nós que somos pastores, que somos obreiros, pregadores, ministros, nós devemos estar muito cuidadosos com respeito a esse assunto. Pois o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele vai escrever esta carta de Colossenses à igreja de Colosso. Quando ele escreve essa carta, ele chama a atenção dizendo: cuidado, cuidado com os anjos. Assim nós também devemos ter esta vigilância, esse cuidado para discernirmos os anjos de Deus dos demônios. Eu quero dar glórias a Deus pelos anjos, pelos seres espirituais que trabalham conosco, os anjos que caminham junto conosco, que ministram ao nosso favor, que nos protegem, que nos guardam, os ministros de cura. Eu creio no mundo espiritual, creio no poder dos anjos. Inclusive, eu estou aqui fazendo uma série de vídeos com respeito aos anjos, falando das várias classes, o poder dos anjos, as classes e também os níveis de autoridade que eles têm. Então, estamos aqui dando continuidade a esta série de vídeos. E eu quero convidar, inclusive, você que ainda não viu os demais vídeos, não perca, pois são vídeos poderosíssimos que irão enriquecer muito o seu conhecimento. Mas para você que chegou até aqui e você ainda não está inscrito no nosso canal, gostaria de convidar você para se inscrever. Também ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja atualizado, você seja notificado pelo YouTube e assim você possa ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu faço aqui todas as semanas. Que Deus abençoe a sua vida e vamos dar continuidade. Eu simplesmente vou dar aqui alguns exemplos de algumas religiões e algumas seitas que surgiram com o passar dos anos e tiveram envolvimento desses anjos, que são anjos disfarçados de anjos de luz, mas que na verdade são demônios. A primeira que eu gostaria de mencionar aqui é o islamismo. O islamismo nasceu com uma visitação de um anjo a Maomé. E esse anjo disse que ele estava agora passando para ele as últimas revelações, e esta seria então a última religião que nasceria sobre a terra. E nós sabemos que o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Então surgiu através de uma nova revelação entregue por um anjo. Segundo, eu gostaria de mencionar aqui são os Testemunhas de Jeová. Quem são eles, Pastor Joel? Os Testemunhas de Jeová também é uma seita. Eles se consideram cristãos, mas não podemos dizer que sejam cristãos, pois eles têm uma outra doutrina, um outro ensinamento que foi entregue também por um anjo ao seu fundador, Charles Taze Russell. Ele foi o fundador das Testemunhas de Jeová. Isso também através de um anjo, supostamente enviado pelo Senhor para entregar então uma nova revelação com respeito aos fins dos tempos. E sabemos que as Testemunhas de Jeová, eles também estão espalhados em todo o planeta Terra. Terceiro que eu gostaria de mencionar são os Mormons. Quem são eles, Pastor Joel? Os Mormons também surgiram através de uma revelação, de uma suposta revelação de um anjo que entregou para um homem que se chamava Joseph Smith revelações com respeito ao cristianismo, com respeito ao passado de Jesus, o que ele fez, a sua missão e o que agora os cristãos deveriam fazer. Aqui simplesmente são alguns exemplos de supostas aparições de anjos, que eu não duvido realmente que tenham aparecido, mas que na verdade não eram anjos enviados de Deus. Nós sabemos que, como o próprio apóstolo Paulo disse, existem demônios que se transfiguram, se transformam em anjos de luz, para entregarem falsas doutrinas, falsos ensinamentos, surgindo então novas religiões, novas seitas e novas heresias. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos estar muito atentos, muito cuidadosos, muito vigilantes quando se trata de novas revelações e novas visões.
pois eu e você não precisamos de nova revelação, de nova doutrina e de aparições de anjo para nos ensinar e nos revelar qual é a vontade de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa referência, que é o nosso manual e que é a revelação final de Deus. Algo interessante também gostaria de relatar aqui foi o que aconteceu na Guerra dos 6 Dias, quando muitas nações vizinhas tinham circundado Israel. Israel aparentemente estava agora destruído e seria totalmente desintegrado, iria desaparecer. Mas houve, segundo os relatos históricos, visitações de anjos, anjos poderosos que apareceram e deram então a vitória para o povo de Israel. Os próprios soldados, eles contam dessas aparições e nós sabemos que isso de fato é assim. A Bíblia diz que existe um anjo, ele é o arcanjo Miguel, é o que batalha a favor de Israel. Então, nós precisamos entender que os anjos, eles estão envolvidos em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida, e eles estão trabalhando em favor da igreja. Eles estão ministrando ao nosso lado, juntamente a nós, para nos dar a vitória. Se você gostou do tema, eu gostaria de convidar você para deixar o seu like e também para colocar o seu comentário. Conte uma sua experiência, eu quero me alegrar juntamente com você. Bom, para você que chegou até esse momento, eu gostaria de deixar para você 2 vídeos interessantes sempre relacionados aos anjos. Não deixe de ver esses vídeos, são vídeos muito interessantes que irão enriquecer o seu conhecimento. Que Deus abençoe você e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.